Do ponto de vista flexional, os adjetivos com tema em "o" são necessariamente providos de desinência de feminino. Por exemplo, o que você vê na tela: o belo garoto, a bela garota. Já os adjetivos com tema "e" ou consonânticos não têm uma flexão de feminino. O grande homem, a grande mulher. Nesse exemplo, grande, que é o adjetivo, não tem flexão de gênero. Outro exemplo, a nota regular, o desempenho regular. Regular adjetivo, terminado em consoante, também não tem flexão de gênero. Quanto aos substantivos com qualquer estrutura, a flexão de feminino ocorre ou não? Entrando agora mais especificamente no tema da nossa aula, a pergunta que se coloca é: como se opera essa flexão? Mecanismo de flexão. Matoso explica o mecanismo de flexão em nomes no português à luz da teoria do valor. De acordo com o linguista, a regra geral é a seguinte: a flexão de gênero em nomes no português ocorre através do acréscimo do morfema flexional a, ato no final, a forma masculina. Especificando essa regra um pouco mais, temos o seguinte: quando a forma masculina é atemática, isto é, não termina em a, e, o, ato nos finais, ocorre simplesmente o acréscimo do morfema flexional a, ato no final, a forma masculina. Exemplos: guri, termina em i, portanto é uma vogal atemática, né? Então, o feminino se faz acrescentando o a, guri, guria, tutor, tutora. Quando a forma masculina termina em vogal temática, essa vogal é suprimida através de uma mudança morfofonêmica decorrente do acréscimo da vogal a. Então, ocorre o seguinte: presidente, perde o e, é acrescentado o a e temos então presidenta. Menino, perde-se o o, acrescenta-se o a, temos então menina. Entretanto, nem todos os nomes marcam flexionalmente o gênero. Em casa, livro, cônjuge e criança, por exemplo, a vogal final não indica gênero. Ela registra a classe gramatical. Nestes casos, as vogais finais a, e, o, de casa, criança, cônjuge, livro, são vogais temáticas, isto é, morfemas classificatórios que enquadram esses vocábulos na classe dos nomes. Mas mesmo não sendo marcadas flexionalmente, isto é, por meio de um morfema flexional, essas palavras admitem a anteposição de um artigo, como em a casa, o livro, o cônjuge, a criança. A partir do exemplo dado, veja a conclusão a que se chega de acordo com Matoso Câmara. A flexão de gênero é, em princípio, um traço redundante nos substantivos, pois em português cabe ao artigo marcar explícita ou implicitamente o gênero dos nomes substantivos. A flexão do substantivo não é, em princípio, a marca básica de seu gênero, porque apareça ou não a flexão, todo nome, em cada contexto, será imperativamente masculino ou feminino. O artigo, então, tem a flexão de gênero, opondo uma forma feminina e outra masculina. E por sua presença, concreta ou em potencial, define claramente o gênero do substantivo a que modifica. Com base nisso, é que Matoso chega ao princípio fundamental da morfologia do gênero em português. O gênero de um substantivo está na flexão do artigo que o determina ou pode determinar. O que é importante compreender de tudo que falamos até aqui é que a marcação do gênero, tanto no artigo quanto nos nomes,
obedece ao critério binário, relacional e opositivo da teoria do valor. No caso da flexão de gênero nos nomes, cuja regra básica de formação do feminino é o acréscimo do morfema a em oposição ao morfema vazio ou zero do masculino, o morfema a somente recebe seu valor de marca de feminino porque é considerado a partir da relação binária, diferencial e opositiva com o morfema zero. Em outras palavras, é a partir da relação entre esses dois morfemas que constituem um par opositivo no interior do sistema linguístico do português que cada um deles recebe seu valor de marcador mórfico de gênero feminino, masculino no interior desse sistema. Ao lado da regra geral de marcação de gênero em nomes no português, existem casos de alomorfia, isto é, de formas variantes de se marcar essa mesma oposição entre os gêneros masculino e feminino no português. Os casos de alomorfia também se estruturam a partir de relações binárias de oposição. Vejamos. Alomorfia por subtração da forma masculina. Órfão, órfã, réu, ré, mal, má. Alomorfia por alternância vocálica redundante e não redundante. Alomorfia por alternância vocálica redundante. A vogal tônica fechada O passa a aberta O. Formoso, formosa, novo, nova. Aqui ocorre redundância porque tanto ocorre a abertura da vogal como ocorre a flexão de gênero no final da palavra. Então, trata-se de uma marcação redundante de gênero. Alomorfia por alternância vocálica não redundante. Ocorre quando a vogal tônica fechada O passa a aberta O, como em avô, avó. Aqui não ocorre redundância, porque a marcação de gênero foi feita apenas no final da palavra. Ausência de flexão. O, a, mártir, o, a, intérprete. Então, podemos dizer tanto o mártir como a mártir, o intérprete como a intérprete. Então, não há flexão no substantivo, a flexão ocorre apenas no artigo. Em todos esses casos, tanto na regra geral quanto nos casos de alomorfia, é possível, a partir da análise empreendida por Matoso Câmara, ver funcionando de maneira exemplar a teoria do valor,